atraso, estamos tendo uns probleminhas técnicos, esperamos resolver, em particular, para que a Paula Montanher possa nos ouvir melhor e nós possamos ouvi-la melhor. Muito bem-vindos, é mais um webinar, um prazer, uma honra receber vocês. Hoje vamos ouvir com muita atenção, com muito prazer, o Bruno Imaizumi, economista da nossa equipe, jovem, talentoso, vai trazer bastante informação, e a Paula Montanher, também economista, que tem uma larga tradição e trajetória em estudos sobre o mercado de trabalho, hoje é subsecretária de Estatísticas e Estudos do Mercado de Trabalho no Ministério do Trabalho. A dinâmica será, começando o Bruno apresentando um conjunto de slides, um retrato do desempenho recente, e depois a Paula vai comentar, e se der, a gente vai reservar uns minutos para discutir os comentários, as questões que vocês tiverem mandado pelo chat. Bola para frente, vamos lá, Bruno. Bom dia, Sampaio, bom dia, Paula, bom dia a todos. Preparamos aí uma apresentação aí de mais ou menos meia hora, para a gente poder falar um pouco sobre essa evolução aí surpreendente do mercado de trabalho brasileiro. Vou compartilhar aqui com vocês, vocês já devem estar vendo aí a apresentação. Então, a gente vai começar falando um pouco aí sobre como o mercado de trabalho ele segue resiliente pelo lado da ocupação, né? A gente tem aí visto, desde a pandemia, né, uma recuperação muito forte, né, de pessoas sendo ocupadas, né, mantendo uma tendência de crescimento que vem muito por conta também de uma questão aí de... a gente tem hoje no mercado mais pessoas aptas a trabalhar, né? A população brasileira como um todo vem crescendo e, consequentemente, isso acaba afetando aí nesses recordes que a gente registra aí quase mensalmente aí de ocupação. Então, quando a gente vê no noticiário a população ocupada recorde, isso possivelmente, né, vai continuar acontecendo porque a gente tem cada vez mais pessoas, né, aptas a trabalhar. Só que o ritmo impressiona, né? A gente vem tendo aí uma economia que cresce até mesmo, né, acima aí do seu potencial por alguns anos, e isso, consequentemente, tem efeitos no mercado de trabalho, tá certo? Então, além disso, né, o mercado de trabalho brasileiro ele vem melhorando, né, em outros quesitos, né, quando a gente olha mais para questões qualitativas. Tá? A gente tem aí um recorde, né, de pessoas que estão cada vez mais se formalizando, né, pessoas que estão com carteira assinada, que estão ocupadas no setor público, alguns conta próprias mesmos, com CNPJ, né, então a proporção de informais na população ocupada vem caindo. Se a gente exclui o período ali da pandemia, que é 2020, né, que tem uma queda maior, porque os informais foram os mais afetados, e, consequentemente, a proporção disso acaba diminuindo, né? Se a gente exclui esse período, a gente vê uma tendência clara de queda aí de informais na população ocupada, muito por conta do bom desempenho, né, do mercado de trabalho formal, né, as pessoas se ocupando com carteira assinada. E aí a gente tem hoje, né, quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente tem duas pesquisas, né, uma que justamente a Paula acaba divulgando, né, com o pessoal do Ministério do Trabalho mensalmente, que é o CAGED, a gente chama de novo CAGED ali desde 2020, quando a gente teve alguma mudança metodológica, e a gente consegue calcular também a quantidade de pessoas ocupadas na formalidade através dos dados da PNAD contínua, que é feita pelo IBGE. E essas duas pesquisas, elas mais recentemente, né, elas acabam tendo metodologias muito diferentes, mas elas tendem a convergir, né, para um mesmo, pelo menos para uma mesma tendência, né? E a gente tem aí mais recentemente uma tendência de aceleração, né, do emprego formal, ainda mesmo num cenário aí que a gente sabe, né, de juros restritivos, que a gente imaginava que ia dar uma acelerada na economia, mas a gente não é o que a gente tem visto nos dados, tanto da PNAD quanto do novo CAGED, né? E aí, o que vale chamar a atenção aqui, que é um dado que antes a gente já acompanhava e ficou cada vez mais né, importante acompanhar,
Quando a gente calculava o total de ocupados na PNAD contínua e o total de ocupados formais, né, com carteira assinada, no novo CAGED, a gente, antes da pandemia, tinha uma diferença ali de 2 milhões de empregados, porque são metodologias completamente diferentes. A gente tem a PNAD contínua, que é feita por amostra, né, de domicílios, as pessoas vão sendo entrevistadas e isso elas tentam representar a população brasileira como um todo. E a gente tem registros sendo coletados aí de informações hoje do e-social, né, antigamente era feito de maneira diferente, e a gente tinha uma diferença entre esses dois cálculos ali em torno de 2 milhões de empregados, né, 1,9 milhões de empregados formais. O CAGED tinha a mais do que a PNAD. Só que com a pandemia, essa diferença aumentou. Hoje a gente tem aí 5,5 milhões de formais a mais no CAGED, quando a gente compara com a PNAD contínua. Tá? Então, a nova metodologia do CAGED, hoje, ela consegue pegar mais admissões, desligamentos, ela incorpora as novas modalidades que vieram ali da reforma trabalhista de 2017, como os parciais, intermitentes. Hoje ela consegue pegar até mesmo estagiários, né? E a gente acaba tendo aí essa diferença. Não somente isso, né? A gente aqui, através dos microdados, né, que a gente tem acesso aí do IBGE, da PNAD contínua, a gente consegue calcular o que a gente chama de taxa de resposta, né? Mais ou menos a gente tem aí a PNAD contínua sendo divulgada em média móvel trimestral, ou seja, em trimestres. E o IBGE, ele bate na porta de 70 mil domicílios por mês. Então, no trimestre, a gente tem aí 210 mil domicílios sendo visitados. E muitos deles podem não atender, né? Não conseguir atender. E eles acabam sendo desconsiderados aí, e justamente essa taxa de resposta é o cálculo de quantos domicílios desses 210 mil foram realmente atendidos. Tá? E essa taxa de resposta ela caiu muito durante a pandemia. Por quê? Ela foi feita a partir de telefone, né? A gente não podia sair de casa, os entrevistadores do IBGE não podiam sair de casa, então eles acabaram fazendo boa parte da pesquisa por telefone, enquanto outra parte ainda era feita de maneira presencial. E aí ela cai bastante, e a gente tem uma recuperação relativamente surpreendente dessa taxa, apesar dela permanecer aí em média, né, 5 pontos percentuais abaixo do pré-pandemia. Quando a gente compara com outros países que divulgam essa taxa de resposta, né, o Brasil tem um desempenho muito bom. Tá? A gente pega os Estados Unidos, as pessoas estão cada vez menos respondendo essas pesquisas. E o Brasil ainda consegue capturar boas informações aí sobre a PNAD. Tá? Então, a gente tem uma diferença aí de metodologia que foi afetada tanto do CAGED, essa mudança, e também a PNAD, que acabaram afetando esse número aqui, na diferença quando a gente calcula os ocupados formais. E aí a gente pode entrar para um outro detalhe, né, que eu tento chamar a atenção bastante, que a gente captura através dos microdados do CAGED, que a Paula divulga mensalmente, tá? Que é o que a gente chama de desligamentos a pedido do trabalhador. Isso está cada vez mais frequente, aí é um tema bastante importante para todas as empresas, né, porque as empresas, se elas querem bons funcionários, elas não querem ter custos de treinamento, elas gostariam que os seus trabalhadores permanecessem por mais tempo na empresa, né? E esse nível de desligamentos a pedido do trabalhador, ele é um indicador que está relacionado à oferta de mão de obra do país, né? Como assim? Se a gente tem, né, mais pessoas se desligando por conta própria, possivelmente elas estão encontrando ofertas mais vantajosas em outros lugares, tá? Seja em termos de salário, seja em termos de qualidade de vida. A gente tem que lembrar que depois da pandemia, né, e com a chegada, né, do trabalho remoto, muitas pessoas começaram a incorporar nas suas tomadas de decisão em relação a trabalho essa questão da qualidade de vida. Hoje você tem que pensar na questão de deslocamento, né, quais são os outros benefícios que a empresa oferece. E, então, além dessa questão da oferta de mão de obra, a gente teve aí essas mudanças na relação de trabalho que acabaram elevando, né, esses desligamentos a pedido do trabalhador. Tá? Então, são dois indicadores aí que a gente acaba olhando também, essa taxa de demissões voluntárias, que é basicamente a proporção
de demissões ali em relação ao total de trabalhadores que a gente tem, segundo os cálculos do CAGED. Tá? E aí, como é que a gente sabe, né, que essas outras questões estão sendo incorporadas? Né? A gente tem aqui uma parceria com a GUP, né, que é a plataforma de RH, que a gente tem 2 indicadores exclusivos de trabalho 100% remoto. Né? Os clientes da LCA for Intelligence têm acesso a esses indicadores, que são calculados mensalmente. Então, a gente tem aí o nível, né, de proporção de contratações e vagas que foram anunciadas que explicitam um trabalho integralmente remoto. Né? E a gente vê, segundo essa imagem aqui, o 0 é a média pré-pandemia, né, do ano de 2019, que as contratações elas permanecem ainda num patamar acima do pré-pandemia, né, de trabalho integralmente remoto. Então, é alguma coisa que ainda veio para ficar e que pode estar afetando aí a decisão desses trabalhadores se desligarem ou não, tá certo? E aí a gente pode olhar para esses desligamentos a pedido, tentando desagregar por uns outros recortes, tá? Então, historicamente, quando a gente olha aqui para essa figura, os trabalhadores mais qualificados, ou seja, que têm mais ensino, né, mais anos de estudo, eles tendem a encontrar melhores oportunidades, tendo uma taxa de rotatividade voluntária maior do que os menos instruídos. Então, se a gente pega essa linha azul aqui, ela, durante toda a série histórica, ali, desde o final de 2004, né, ela é maior do que a linha vermelha, que a gente pega ali trabalhadores só com até o fundamental completo. Tá? E a gente tem, mais recentemente, apesar dessa linha azul, né, de trabalhadores mais qualificados ser maior, a gente tem uma certa, né, essa linha, ela mostra aí a derivada dela, ela está mostrando aí um sinal um pouco de um mercado um pouco menos aquecido para os mais instruídos, tá? Então, é possível que essa taxa de demissões voluntárias hoje, né, as vagas que estão sendo geradas, elas estão mais concentradas, né, em posições que geram um pouco menos, que exigem um pouco menos de habilidade. Né? Então, aí a gente olha para essa curva aí, vermelha, principalmente, né, de pessoas com até fundamental completo, a tendência dela é mais forte do que a tendência de trabalhadores ali com superior incompleto ou completo. Tá? E aí, quando a gente faz um recorte por faixa etária, né, essas 2 linhas azuis que a gente está vendo mais acima, né, a gente tem proporcionalmente mais jovens se desligando. Né? Isso é uma verdade quando a gente olha para a série histórica inteira. Tá? Então, os jovens, eles geralmente costumam ocupar postos de menor remuneração e eles estão sempre em busca de melhores oportunidades, né, experiências. A gente tem que lembrar que essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho, hoje já contabiliza essas questões de qualidade de vida, já coloca aí na conta essa questão do remoto, do trabalho híbrido. Então, a gente tem aí uma evolução mais forte da curva para os mais jovens do que para os mais velhos. Né? Apesar de todos eles se encontrarem em patamares elevados, né? Ou seja, mostrando que o mercado de trabalho brasileiro está aquecido de maneira geral, né? São os mais jovens que conseguem se desligar a pedido mais do que os mais velhos. Os mais velhos também tendem a valorizar mais estabilidade, eles têm uma certa dificuldade de se recolocar no mercado, se saem de um emprego. Então, essa figura acaba mostrando essa diferença, né, de nível de desligamentos a pedido quando a gente olha por faixa etária. Tá? E aí, vale a pena também olhar esses desligamentos a pedido do trabalhador, dividindo por grande setor. Tá? Quando a gente olha para essa linha vermelha aqui, que é o setor de serviços, que é o setor que mais emprega no Brasil, é o setor mais heterogêneo, a gente tem aí diversos subsetores dentro do setor de serviços que é onde a maioria das pessoas estão empregadas. Tá? A gente tem aí uma certa acomodação na curva, tá? Mostrando aí talvez né, vamos dizer assim, uma acomodação no mercado de trabalho para o setor de serviços. Em contrapartida, a curva que não para de crescer, essa é a curva azul aqui, que é a curva do setor de comércio.
né? E aí ele mostra aí, junto com a indústria, né, que é essa linha cinza, um pouquinho acima da linha vermelha, uma tendência ainda de crescimento desses desligamentos a pedido, ou seja, talvez eles consigam encontrar uma oferta, né, de mão de obra ainda nesses setores. Só que a gente tem que lembrar também que o setor de comércio ele está cada vez menos competitivo, né? Principalmente se a gente olha para alguns subsetores, como pegar aí o setor de vestuário, calçados, artigos de papelaria, que tem perdido aí faturamento, receita, ultimamente, por conta não só da competição, aquela pessoa física ali na sua loja todo dia. Então, quando a gente olha para o salário de admissão, ou seja, o salário inicial dentro do CAGED, né, o salário de comércio ele já costumava ser menor do que os demais setores, do que a média geral, mas recentemente ele foi ultrapassado pela agropecuária, que desde 2023 tem surpreendido bastante. A gente teve aí uma safra recorde em 2023, o que elevou aí a média salarial, e a safra, por mais que ano passado ela tenha sido um pouco ruim por questões climáticas, né, em 2025 a gente tem uma perspectiva muito forte para a safra, que também sustenta aí essa questão que o comércio, desde 2023, é o grande setor que tem aí o menor salário inicial, né, dentre os 5 outros. Tá? E aí, não é só essa questão do mercado de trabalho que está aquecido, que a gente tem mais oferta de mão de obra, mas nos últimos anos, a gente teve algumas outras mudanças que são, talvez, argumentos que estão sendo pouco utilizados, né, para entender o que está acontecendo com o mercado de trabalho. Tá? A gente teve aí, por conta da pandemia, uma certa aceleração, né, nos processos de desburocratização e digitalização de alguns serviços públicos. Tá? Principalmente, a gente teve uma redução de custos para quem quer abrir empresa, por exemplo. Tá? Então, se a gente for pegar aí essa figura aqui, a gente pegou esses microdados da base de dados do CNPJ, mostrando duas figuras, né? A empresas ativas por ano, né, por natureza jurídica, de qualquer outro tipo de empresa que não fosse MEI, e o MEI, que é o microempreendedor individual. E a partir de 20, né, 19 ali, mas 20 principalmente, a gente vê uma curva muito mais acelerada, né, de empresas ativas que são hoje microempreendedores individuais. Né? E o que isso tem a ver com o mercado de trabalho? Por que isso é importante? Né? A gente tem aí no CAGED, né, e na PNAD contínuo, principalmente na PNAD contínuo, tá? Uma questão que o IBGE, desde 2015, ele separa o que a gente chama de conta própria, né? Aquela pessoa que está ocupada por conta própria. Ele separa em ocupados conta própria com CNPJ e ocupados conta própria sem CNPJ. Tá? Então, a gente vê, principalmente a partir de 2020, né, uma proporção maior de trabalhadores conta própria com CNPJ. Tá? E aí, essa definição de com CNPJ acaba virando formal, né, para a PNAD contínua, enquanto os CNPJ são informais. Então, a gente tem uma tendência de crescimento, né? Apesar de sair ali de 19% no final de 15%, né, para quase 27%, é um número expressivo que ajuda a explicar essa taxa de formalização maior do mercado de trabalho brasileiro. Tá? Então, quais são as perspectivas de curto prazo para o mercado de trabalho formal? Tá? O ano de 2025, como eu comentei, ele está mais parecido com o de 2023, por conta da safra recorde, mas também por conta do nível de juros elevados. Tá? Então, a gente projeta, essa figura mostra a relação, né, entre PIB e o saldo anual de postos formais do CAGED. Tá? A gente está projetando para o ano de 2025, tá, uma criação líquida de mais 1,5 milhão de novos postos formais. Tá? Mesmo com esses juros elevados, a gente tem aí uma criação forte esperada para o ano de 2025. Tá? 2026, a gente
vai depender aí de outros estímulos fiscais. A gente sabe que é ano de eleição, né? E a gente sabe que se a reforma do imposto de renda para a pessoa física for aprovada, a gente pode ter aí um estímulo maior para a economia e, consequentemente, para o mercado de trabalho, tá? E aí, aqui eu vou falar um pouquinho agora sobre taxa de desemprego, mas antes de falar de taxa de desemprego, eu preciso falar sobre taxa de participação. Tá? Então, é um dos motivos do cálculo do desemprego para a gente estar observando esse desemprego em mínimas históricas, né? A gente sabe que boa parte dessa contribuição vem do mercado de trabalho aquecido, que é o que eu tenho mostrado até então. Mas o outro lado é que a nossa taxa de participação ainda não voltou a patamares pré-pandemia. O que é essa taxa de participação? É a proporção de pessoas que estão na força de trabalho, ou seja, ou ocupadas ou procurando emprego, em relação ao total de pessoas disponíveis a trabalhar no Brasil, ou seja, pessoas de 14 anos ou mais. E essa taxa de participação, quando a gente compara com vários países da América, seja América do Norte, América Central ou América do Sul, a taxa de participação brasileira é a que menos, né, regressou a patamares de 2019, ou seja, patamares pré-pandemia. E o que está por trás disso? Né? A gente teve aí a gente teve uma gestão muito ruim em relação à pandemia, tá? Então a gente teve o Brasil foi um dos países que mais registrou óbitos, né, corrigindo pela população durante a pandemia. Isso acabou tirando com medo de contaminação, a questão da Covid longa, né? E a gente teve outras questões mesmo, né? 2022, a gente viu uma elevação muito forte de cadastros irregulares no Bolsa Família, no BPC, né? E acho que travou aqui, vocês já estão me ouvindo de novo, pessoal? Já voltou. Pode Maravilha. tranquilo. Beleza. Então, assim, basicamente, só para retomar o ponto, né? A gente teve óbitos elevados, a gente teve pessoas que ficaram com medo de pegar Covid e se aposentaram precocemente, questões de Covid longa, a gente teve uma explosão de cadastros irregulares no Bolsa Família, no BPC, né? E essa regularização dos cadastros ainda não foi completada até hoje, tá? Então, isso pode ter afetado a taxa de participação, uma questão única aqui do Brasil, mas a gente fez vários estudos sobre essa taxa de participação nos últimos anos, e o principal fator para que ela não regressou ao patamar pré-pandemia foi o envelhecimento da população. A população brasileira está ficando mais velha, a gente vai sofrer com essas questões demográficas nas próximas décadas. Tá? Então, quando eu faço um exercício simples de tirar os 60 anos ou mais, né, da taxa de participação, essa taxa de participação, que é a linha azul, né, que considera somente as pessoas de 14 a 59 anos, ela já volta para patamares pré-pandemia. 2019. E a taxa de participação com idosos, né, de 14 anos ou mais, ela acaba Bruno, você deu uma travada. Você estava concluindo que o envelhecimento é o fator mais importante. Vamos ver quando você retorna, acho que você pode até ir para o próximo slide, se você estiver me ouvindo. O Bruno está tendo problemas, eu vou... Pessoal, me ouve? Tudo bem? Agora você voltou. Até a internet aqui da 4i. Desde que você colocou o slide, tinha travado. Pode seguir. Perdão, pessoal. Mas é basicamente isso, né? A gente vai ter uma contribuição cada vez maior de pessoas mais idosas no mercado de trabalho.
tá? E isso vai ser um desafio muito grande que a gente vai ter pela frente. A gente vai ter que enfrentar diversas questões, inclusive até preconceito mesmo, né, com contratações de mais velhos, porque a população brasileira está ficando mais velha e isso está sendo bastante afetado aqui no Brasil, tá? Então, quando eu faço um exercício simples, né, se eu considerar a taxa de participação média de 2019, né, essa taxa de desemprego hoje, né, ela estaria 1,5 percentual acima da observada hoje, né? Então, assim, o que eu quero dizer? O mercado de trabalho continua aquecido, isso não exclui o fato de que o mercado de trabalho está aquecido, mas boa parte da explicação dessa taxa de desemprego estar baixa também vem pelo fato de que a gente viu uma saída de pessoas do mercado de trabalho e principalmente as mais velhas, tá? Então, hoje a taxa de desemprego ela se encontra em mínimas históricas, principalmente quando a gente faz o ajuste sazonal, ou seja, a gente desconsidera questões sazonais, né? Por exemplo, final de ano, né? A carnaval, essas coisas. Então, a taxa de desemprego ela se encontra em patamares mínimos, mas mais importante que isso é quando a gente olha para a taxa de desocupação de longo prazo. Tá? São aquelas pessoas que estão procurando emprego há mais de 2 anos. E essa taxa de desemprego ela vem caindo também. Tá? Se encontra em patamares mínimos. Então, esse é um indicador muito importante para a gente olhar para o médio e longo prazo, né? Então, se tem muita gente desempregada há mais de 2 anos, isso significa que possivelmente elas podem perder habilidades que são essenciais para o mercado, né? Então, essa é uma informação que acaba sendo utilizada para avaliar o potencial de crescimento econômico do país mais para médio e longo prazo. Tá certo? Então, a gente hoje aqui dentro da LCA, a gente está projetando ainda, a gente vai observar nas próximas divulgações do IBGE novas quedas da taxa de desemprego por questões sazonais, por questões de mercado de trabalho aquecido, e a gente tem aí uma média esperada aí de 6,4 para a média anual de 2025, permanecendo abaixo da média de 2024, que já é uma média considerada, né, o recorde mínimo aí para a taxa de desocupação anual. E aí a gente fala de rendimentos, tá? A grande pergunta é: os rendimentos eles vão continuar em níveis elevados, vão continuar registrando recordes na PNAD contínua, né, como a gente tem observado nas duas figuras aqui que eu trouxe para vocês. E aí a gente tem alguns motivos que explicam, né, o porquê que esses rendimentos eles se encontram em patamares recordes. Tá? A gente teve aí desde 2023 aumentos de salário mínimo acima da inflação. Quando a gente compara, né, nesse slide aqui, né, o salário mínimo nominal com o salário mínimo, com o rendimento médio da nominal também, da pesquisa, da PNAD, a gente vê esse salário mínimo explicando boa parte dessas variações desses rendimentos médios. Tá? Mas não é só isso, a gente tem essa taxa de formalização no mercado de trabalho maior, a gente sabe que salários com carteira assinada tendem a ser mais estáveis e mais até mesmo rentáveis do que salários considerados informais. Tá? Não só isso, né, o mercado de trabalho aquecido hoje, né, com essa questão de maior oferta de mão de obra, as pessoas procurando melhores oportunidades, esse mercado de trabalho aquecido fortalece o poder de barganha dos trabalhadores. Tá? Isso é mais um fator de estímulos para os rendimentos. Por quê? Eles conseguem negociar com seus empregadores melhores condições, melhores reajustes. Então, vem esses salários ocorrendo acima do NPC. Tá? Então, esse é um outro fator importante. A gente também teve, por conta do feriado aí de 1º de maio, né, entre o 1º de maio e 10 de maio, diversos ajustes sendo concedidos a servidores federais e estaduais. Tá? Então, a gente tem principalmente esses ajustes de servidores federais de 9%, que vão elevar a média do rendimento médio total do trabalhador. Tá? A gente fez um estudo aqui na LCA, pegando vários reajustes estaduais, e também considerando os reajustes federais, e a gente viu que ele tem um potencial aí de elevar o rendimento médio para o ano em 0,6 ponto percentual. Tá? Esse reajuste concedido aos servidores públicos vai ter efeito aí
positivo para o rendimento médio. Então, não é só a questão do salário mínimo acima da inflação, não é só o mercado de trabalho aquecido, não é só o maior poder de compra, poder de barganha do trabalhador, mas também essa questão dos reajustes sendo concedidos para esses servidores. Tá? E aí tem a questão da reforma trabalhista. Tá? A reforma trabalhista aprovada lá em novembro de 2017, né, no governo Temer, ela foi muito importante para o mercado de trabalho, principalmente para o mercado de trabalho formal. Tá? A gente olha para dois indicadores que eu acho que são bem bacanas, que são os novos processos trabalhistas na justiça. Né? Essas ações trabalhistas elas subiram bastante em 2024, mas quando a gente corrige pela população ocupada ou pelo total de formais, né, de trabalhadores formais na economia, né, a gente vê uma quebra aí dessa proporção, principalmente após a reforma trabalhista. Né? O que acontece? Essa reforma do governo Temer, no governo Temer, ela foi importante principalmente em termos jurisprudenciais, né? Quando ela reduz, pelo lado do trabalhador, a litigância de má-fé. Antes, quando o trabalhador ele colocava, né, o seu empregador ali na justiça, ele colocava ali um monte de coisas, que talvez nem todas essas coisas fossem verdades, né? E aí, com isso, boa parte do empregador tinha que arcar com alguns custos. Né? Então, com menores custos trabalhistas, as micro e pequenas empresas elas conseguiram sobreviver mais tempo, né, no mercado e empregar mais nos últimos anos. E aí, como é que eu sei disso? A gente tem microdados do CAGED que a gente consegue olhar o saldo de vagas formais por tamanho de estabelecimento. Né? Então, historicamente, né, micro e pequenas empresas, aqui no caso, eu estou usando aí empresas com 0 a 4 funcionários, elas costumam empregar 60% das vagas formais. Tá? E atualmente, segundo esses microdados do novo CAGED, 90% das vagas formais geradas são de empresas com até 4 empregados. Tá? Então, a gente sabe que a reforma trabalhista ela teve efeitos positivos aí no mercado de trabalho e, consequentemente, ajudar aí para a formalização do mercado de trabalho brasileiro. E aí, já estou chegando ao fim, prometo, Sampaio, prometo, Paulo, prometo, pessoal, falar um pouco mais de longo prazo. Tá? A gente tem aí... Eu vejo mais desafios no mercado de trabalho brasileiro com problemas mais para o médio e longo prazo. Tá? A gente tem desafios muito grandes demográficos pela frente. Tá? O IBGE ele soltou uma revisão do cálculo de população ano passado e a gente vê um cenário mais desafiador do que o previsto, né, do que a revisão de 2018, por exemplo, quando tinha dados até do censo. A gente sendo menos, né, a janela de oportunidade para que a gente crescer, ela vai fechar mais rápido do que a gente esperava, tá? E em 2025 a gente tem aí se a gente considerar o ano de 2025, a gente tem 3,5 milhões de pessoas que estão aptas a trabalhar a menos do que a revisão de 2018. Se a gente olhar para 2060, essa diferença de uma revisão para outra, ela cai em 11 milhões de pessoas. Isso, consequentemente, vai afetar o mercado de trabalho, a população ocupada. Se tem menos gente vivendo, também vai ter menos gente com rendimento na mão e, consequentemente, a economia pode enfrentar aí crescimentos menores mais para frente. Tá? Então, a gente olha aqui para dentro, a gente pega dados mensais de cartórios, né, registros de cartórios. E aí a gente consegue comparar com os nascimentos que o IBGE divulga com certa defasagem. Tá? E a gente vê essa curva vermelha caindo com mais rapidez, né, do que o próprio IBGE está projetando. Então, talvez esse cenário ele seja ainda mais agravante do que essa última revisão feita ano passado. Né? Essa questão da decisão das pessoas terem cada vez menos filhos, isso, consequentemente, pode afetar né, o mercado de trabalho mais à frente, né, o custo de vida elevado, né, a gente tem mais mulheres hoje no mercado que conseguem ter um maior empoderamento, elas optam por ter ou não ter filhos, também a quantidade deles, tudo isso acaba afetando, né, não são só questões econômicas, mas também culturais. Os óbitos, eles permanecem um pouco acima do pré-pandemia, mas isso pode ser porque a gente incluiu um novo fator, né, que hoje as pessoas também morrem além dessa nova doença, que é a Covid, mas a gente deixa aí o questionamento aí, será que essa redução de coberturas vacinais
também estaria contribuindo para uma elevação dos óbitos, né, que acabaria afetando aí no saldo aí da população brasileira. Tá? A gente tem uma tendência aqui do pré-pandemia, esses óbitos permanecem um pouquinho acima ainda, que é um pouquinho preocupante, não tão preocupante em relação aos nascimentos, né, para o mercado de trabalho. E a gente também tem, para as próximas décadas, uma perspectiva de aumento de expectativas de vida. Né? Então, somando isso tudo, a gente pode ver uma tendência aí de ritmo menor de crescimento da economia para os próximos anos. A gente vai ter uma menor oferta de trabalhadores, a gente vai ter um dinamismo econômico menor e, consequentemente, pode afetar o mercado de trabalho. E aí, por fim, a gente tem uma outra questão que é pouquíssimo comentada aqui no Brasil, tá? Que é a questão do saldo migratório, né? Política de migração, imigração, imigração, tá? Então, se a gente calcula a quantidade de pessoas que estão entrando e saindo no Brasil, né, nos últimos 15 anos, se a gente pegar os dados do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, a gente viu uma saída líquida de 2 milhões de brasileiros, tá? Então, de pessoas no geral. Então, você tem pessoa entrando, tem gente saindo. No líquido, nos últimos 15 anos, a gente viu uma saída de 2 milhões de pessoas. No IBGE calcula isso, essa saída de 2 milhões nos últimos 10 anos. Tá? O cálculo da ONU é ainda um pouco mais preocupante, mostra 2,5 milhões de brasileiros saindo nos últimos 15 anos. Tá? Então, a gente não sabe exatamente quem são essas pessoas que estão saindo, são crianças, são velhos, né? A gente não tem o perfil dos emigrantes, mas se a gente imaginar que boa parte delas elas poderiam estar contribuindo aqui dentro do mercado de trabalho, vidas em outros países. E aí, por fim, é isso, né? Apesar dessa renda forte, tudo forte, a gente tem um poder de compra, principalmente para a população menos abastada, né? A população mais pobre brasileira, esse poder de compra não regressou a patamares pré-pandemia, tá? Mesmo com esse reajuste, né, de salários mínimos acima da inflação, ou quando a gente considera as cestas básicas, quantas cestas básicas, né, são adquiridas por um salário mínimo, a gente tem que lembrar que o nível de preço durante a pandemia subiu muito, a gente continua, o nível de preço permanece incômodo, né, para a maioria das pessoas, então essa escalada de preços afeta o humor da população, especialmente a população de renda mais baixa, né? Mesmo se a gente faz esse mesmo exercício com o rendimento médio da PNAD, que se encontra em patamares recordes, né, esse poder de compra aí, principalmente de cestas básicas, ele permanece bem abaixo aí da média pré-pandemia, tá? Pessoal, tomei um pouquinho de net aqui da nossa parte, mas, Paula, da minha parte aqui foi isso. Quer testar aí, está tudo ok com o seu áudio, Paula? Quer tentar se tirar aí o microfone? Vocês me escutam? Eu te escuto. Alô? Vocês me escutam? Então, muito bom dia. Quero agradecer o convite da 4E para a gente conversar a respeito do mercado de trabalho. É sempre um enorme prazer encontrar gente que está olhando as informações, levantando hipóteses, colocando essas hipóteses em debate, porque eu acho que o debate é de hoje para frente, considerando tudo que a gente aprendeu do nosso passado. E uma das coisas mais importantes é que o nosso passado no mercado de trabalho, ele é muito turbulento. Ele não é um mar de rosas. Ele tem muitas ações que a gente precisaria olhar. Eu não consigo falar de todas as coisas, mas eu queria chamar a atenção de algumas coisas que eu ouvi do Bruno e que ele está olhando para a prospecção, que eu acho que é um dos nossos grandes desafios aqui no Brasil, né? A gente tem poucas séries históricas adequadas para fazer projeção. O novo CAGED, que advém do fato de que a gente passou a unificar o formato de entrada de informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias num único documento, num único portal de entrada, tem algumas vantagens, ainda tem alguns desafios, mas ele está trazendo um volume muito maior de informações para a gente olhar, mas ele nos faz ter dúvidas sobre o encadeamento das séries históricas.
E isso para nós é sempre um desafio. A PNAD só consegue voltar até 2012 com os conceitos que ela usa, muito difícil encaminhar no período anterior, porque o conceito de trabalho e o conceito de desemprego são muito diferentes. Então, é sempre um grande desafio a gente pensar o que vai ser o futuro. Eu vou começar, tentar começar pelo menos, a partir de uma coisa muito importante, que é, de fato, nós tivemos um desempenho muito interessante do mercado de trabalho de 2004 para cá. E eu acho que a gente precisa avaliar isso usando os próprios dados da PNAD. A maioria das pessoas cita muito a taxa de participação. Esquece de olhar o que compõe a taxa de participação, que são o índice de ocupação e o índice de desemprego, considerada a população em idade ativa, né, para a gente saber como é a proporção. E a gente está no momento que talvez seja o mais elevado em termos de pessoas ocupadas e com um dos menores índices de desemprego. Então, quando a gente olha a taxa de participação pré-pandemia, a parte que é composta de pessoas desempregadas alcançou 8% em 2018, 7,7% em 2018, desculpe, 8% em 17, 7,7% em 18, 7,6% em 19 e 8,1% durante a pandemia. Por quê? Porque eu tinha muita gente em desemprego e pouca gente ocupada. Na verdade, deveria dizer desocupação, porque uma parte importante das pessoas que estavam procurando trabalho estavam na informalidade. Então, além dos nossos desempregados, que são pessoas que trabalham no vínculo formal, eu tinha muita gente com vínculo informal que não estava conseguindo trabalhar ou gerar renda. Então, acho que a gente tem um elemento positivo que é principalmente estamos gerando trabalho. E, por isso, estamos conseguindo diminuir o número de desempregados. Tem um elemento muito importante nisso, e que eu acho importante, que é o fato de que nós não temos tantos jovens quanto tínhamos no passado no mercado de trabalho. E esses jovens estão na escola. Eu fui olhar os dados do INEP, do censo escolar, um pouco olhar os dados PNAD, e o que eu acho muito importante é este fato de que muitos dos nossos jovens, de fato, estão conseguindo postergar a entrada de mercado de trabalho deles, não apenas porque é trabalho infantil, mas porque a escola é a carteira, é o principal elemento que vai permitir ele disputar algum posto de trabalho de melhor salário. E todo mundo está entendendo isso, que era uma coisa que 2 décadas atrás as pessoas tinham dúvida. E eu diria que no período passado teve muita gente ali querendo queimar os seus diplomas, dizendo que não servia, dizendo que estudar não tem serventia. Não é verdade. Estudar é muito importante, principalmente se a gente considerar que nós estamos num momento com uma transição tecnológica ainda mais intensa do que a gente teve nos anos 90. Nos anos 90, com a miniaturização dos equipamentos de informática com o celular, a gente teve uma transformação substantiva nas ocupações. E tudo indica que nós estamos exatamente num outro momento de transformação radical, com toda a incorporação de novas tecnologias, do qual a gente fala sempre da inteligência artificial, porque ela é a mais visível para a população. Mas a gente hoje vai a uma planta produtiva e vê que eles fazem milhões de cálculos e eles conseguem fazer isso sem ter que gastar gerando uma máquina. Eles podem fazer isso eletronicamente, a partir de um conjunto de informações muito grandes que os sensores das atuais máquinas oferecem. Então, eles pensam aperfeiçoamento, eles pensam novos processos produtivos e boa parte desses novos processos produtivos, eles têm impacto no número de empregos gerados, no tipo de perfil de pessoas que eu vou precisar, em que eu vou precisar de pessoas com perfis educacionais mais elevados, e do outro lado eu vou precisar de pessoas que não têm uma educação tão substantiva, mas elas precisam manejar muito bem a língua portuguesa, porque elas têm que escrever.
Elas precisam ler e elas precisam entender informações básicas de matemática, porque o sensor capta, mas ela tem que validar as informações. Ela tem que ver se aquele sensor está funcionando corretamente, se a sequência está correta, se não tem pico. Se tem pico, o que é a ação que ela tem que fazer? Ela tem que ter mais resolutibilidade. Então, a gente precisa de pessoas com mais escolaridade, que tenham mais atenção, que conheçam elementos que até o momento eram muito mais típicos de conhecimentos de nível médio técnico do que no passado. No setor industrial, mas também no setor de serviços. E também no comércio, gente. O comércio ainda, a gente sempre pensa no comércio popular, mas hoje em dia, inclusive a população mais pobre faz compras no celular, ela faz compras eletrônicas. Então, a gente tem saltos subsequentes de atividade em que toda a área de logística está em forte ebulição, toda a área de transportes está em transformação substantiva, e muito daquilo que foi prometido na Revolução Industrial, ali que a gente viu nos anos 80, às vezes nos anos 70 em alguns países, em que a gente teria um just-in-time, cada vez mais a gente tem um just-in-time, sem a interveniência dos espaços, ou com a possibilidade de transportes muito mais rápidos. Mas antes de avançar por essa questão tecnológica, eu quero reforçar aqui alguns aspectos importantes. Por que a gente conseguiu ter uma evolução positiva de 2022 para cá? 2022 porque era um retorno da pandemia. Eu acho isso um aspecto importante que a gente não pode negar. E a gente tem em 23 e 24 e agora em 25 uma influência muito forte dos fundos públicos atuando para gerar novos investimentos. O BNDES está conseguindo voltar a ter uma participação mais elevada nos empréstimos para inovação, para um conjunto de atividades. O cálculo do IBGE, do próprio BNDES dos últimos 2 anos, fala que, usando os fundos de amparo do trabalhador, eles conseguiram emprestar 240 bilhões de reais. Não é um número desprezível. O FGTS, que é outro fundo de amparo ao trabalhador que atua principalmente na área habitacional, conseguiu até a maio de 2025 colocar 298 bilhões em recursos, o que significa 1,2 milhões de novas habitações, sem falar em todas as questões associadas a praças, a questões urbanas. É este volume enorme de recursos associado a ações do seguro-desemprego, do abono, do saque aniversário, que tem permitido uma circulação de recursos que está da ordem, nos últimos 2 anos, de 436 bilhões de reais, que vem dos fundos públicos, que são fundos dos trabalhadores, e que movimentaram, junto com o PAC, um conjunto de ações e que começaram a atrair de novo novos investimentos que vão começar a se manifestar agora. Eu acho que a gente tem sempre uma discussão típica de países democráticos, em que a gente discute se a gente quer crescer mais ou se a gente quer crescer menos. O governo quer crescer mais. Por quê? Porque ele quer garantir que as pessoas que perderam a sua chance de crescimento durante a pandemia possam voltar a crescer, possam voltar a pensar num futuro e acreditar que tem futuro, porque muitas vezes na internet, do modo como as pessoas vendem o futuro, a gente acha que não vai ter mais, só tem o apocalipse. Não é não, tem muita coisa ainda para acontecer. O Bruno chamou muito a atenção de que, de fato, a gente teve, no período anterior, um crescimento importante de pessoas jurídicas, né? A PNAD, se eu somar os autônomos com CNPJ e os pequenos empregadores, eu passei em 2016 de 7 milhões e meio para 10 milhões e 200, é um salto de 30%. No período mais recente, deu uma arrefecida, mas, como diz o Bruno, quem conseguiu montar está tentando sobreviver e está conseguindo, se for autônomo porque está trabalhando mais,
se for um pequeno empreendedor, porque está conseguindo caminhar. O que é problemático deste problema? É que a pejotização ela leva a uma perda de direitos da parte do trabalhador quando ele não é um empreendedor, quando ele é um empregado que está contratado como se fosse uma pessoa jurídica, mas não tem os direitos do trabalho. Então, ele é uma pessoa que está exercendo tarefas e que, na verdade, tem tempo determinado para exercer tarefa e ele está sempre preocupado se ele vai estar vendendo esse serviço ou não, seja para a empresa que ele trabalha, seja para outras empresas. Então, este é um problema que a gente não pode ignorar e que a gente olhava isso de uma forma muito diferente no passado, porque o informal era alguém que estava em alguns segmentos, em geral eram pessoas com baixa escolaridade. Hoje eu tenho pessoas de alta escolaridade que não têm nenhuma segurança e que foi convencido que o mundo empresarial é uma boa coisa. Eu não tenho nada contra o mundo empresarial, acho que ele é importante. O que eu acho que é importante é a gente garantir que é um empreendimento de fato, em que eu tenho duas empresas negociando, não uma imposição de uma contratação de uma pessoa que devia ser seletista, porque ela tem horário de entrada, porque ela bate cartão, porque ela tem uma série de ações que são executadas dentro da empresa, né, quando ela deveria ser alguém que está vendendo um serviço. A terceirização nos obriga a muito maior controle, mas esse controle não pode ser confundido com subordinação do trabalhador. Tem que ser, de fato, uma relação de empresas. Se não for isso, eu acho que a gente deveria, de fato, encontrar formas melhores para não prejudicar o trabalhador sobre dois aspectos que o Bruno tem muita razão. A gente tem um envelhecimento muito rápido da população. Envelhecimento rápido da população não significa que a gente vai conseguir trabalhar anos infinitos. Significa que a gente precisa pensar na previdência pública ou privada, mas a gente precisa ser capaz de prever o futuro, de guardar recursos, de ter uma forma contributiva que, quanto mais ela ocorre com regularidade, melhor é a nossa condição no futuro. Por quê? Porque isto vai ajudar as pessoas a se aposentarem numa condição digna, não é? Que dê independência a essas pessoas e que garanta que ela encontre no futuro, quando ela talvez não tenha toda a habilidade física necessária, a possibilidade de continuar trabalhando. Queria chamar a atenção deste crescimento do emprego formal de 45 milhões, em 24 para 49 milhões, que é um crescimento importante, é um crescimento de 7,2%, que a gente não via durante o período 16-22, em que se cresceu o emprego formal 1,6%. Esse crescimento é importante, mas ele tem alguns aspectos que eu acho que o Bruno começou a chamar a atenção. Parte da diferença entre o que a PNAD chama de empregado formal e o que o CAGED e a RAIS chamam de trabalhador formal, tem uma série de ocupações que a população tem dificuldade de reconhecer como um emprego. Então, eu vou ter trabalhador intermitente. 65% dos trabalhadores intermitentes tem 0 hora, ele tem um contrato, mas ele tem 0 hora de trabalho e 0 salário por muitos meses. E eu acompanho isso aqui, por quê? Porque pela legislação isso não é trabalho. Então eu tenho um vínculo, eu tenho 600 mil pessoas com vínculo, das quais 400 mil não têm um vínculo real, porque ela trabalhou 0 hora e não teve renda. Então eu já tenho uma situação complexa que foi trazida de experiências de outros países, mas que eu sou obrigada a captar, porque eu capto vínculos, a empresa tem esse vínculo, a pessoa tem esse vínculo, mas eu não consigo chamar isso de trabalho, porque a regra básica é que tenha pelo menos 1 hora de trabalho por semana e remuneração. Tá? Acho que a gente tem um segundo grupo muito grande, que é um crescimento de trabalhos a tempo determinado aqui no Brasil. O Bruno falava dos desligamentos. 15% dos nossos desligamentos são término de contrato a tempo determinado. Nem todos os contratos são longos, muitos contratos são curtos. Então, a pessoa sabe que aquilo
é um posto de trabalho, mas ele não tem continuidade necessária. Então, muita gente, às vezes, como diz o Bruno, nem sempre a resposta é direta na PNAD, a pessoa tem dificuldade. E tem dificuldade, gente, porque os salários que são pagos nesses tipos de contrato, para professores, para pessoas que atuam na área de logística, para pessoas que atuam na área comercial, a gente tem isso espalhado para todos os setores, eles são relativamente baixos. O que é para mim um salário baixo? Eu sempre uso um exemplo que é o valor da cesta básica. Eu não vou usar a cesta básica de São Paulo, que está em R$ 900. Vou usar a média das cestas básicas, que está em torno de R$ 770, R$ 780. As pessoas do Bolsa Família ganham uma cesta básica. O salário mínimo equivale a quase duas, aliás, um pouco mais de duas, dependendo dos valores. Essas pessoas não chegam a ganhar 3 cestas básicas. Elas estão em 2,1, 2,2. Então, elas têm muita dificuldade de entender que elas conseguiram um posto de trabalho de qualidade, porque, de fato, ele é um posto de trabalho temporário. E esses números, eu tenho que considerá-los, mas se vocês olharem, desde janeiro de 2023, nós criamos uma categoria aqui, que é o emprego formal não típico, que eu acompanho e toda vez a gente fala, e a gente não vê isso ser muito difundido, quando eu olho só os trabalhadores típicos contra o trabalhador não típico, nosso número fica bem parecido com o da PNAD, ele volta até aquelas diferençazinhas do fato de que eu estou medindo vínculo, e a PNAD está lá mais próxima de medir pessoas. Então, eu acho que esses são aspectos importantes, mas nada disso nega o fato de que a gente está gerando empregos e cada vez mais, se a economia é uma economia que está crescendo, muitos destes postos de trabalho que são temporários, que são a tempo determinado, tendem a se tornar trabalhos com características mais tradicionais de tempo indeterminado. Mas a gente ainda tem, e isso o Bruno chamou bastante atenção, a gente ainda tem salários baixos na economia. E parece alto quando a gente olha a média, mas quando a gente vai olhar os salários de contratação, o salário de contratação de homens e mulheres, que agora eu até acompanho por outras ações da política pública, a gente vê que os salários contratuais não são, em média, muito elevados. A gente também os declara todo mês no novo CAGED. E por que a gente faz isso? Porque esses salários contratuais, eles estão um pouquinho acima do salário mínimo. Então, a gente vê que tem muitas pessoas que gostariam de estar ganhando mais, têm currículo para estarem ganhando mais, mas nem sempre estão ganhando pela forma de contrato, pelo número de horas, e a gente sabe que isto deveria ser uma situação melhor tratada, melhor organizada, de tal forma que aquilo que são as transformações da reforma trabalhista não sejam prejudiciais ao trabalhador. E com a economia em processo de aquecimento, o que a gente espera? Que esses trabalhadores, que são em torno de 12% na média anual, né? Esse mês, por exemplo, a gente chega muito mais alto, porque a gente tem contratações, principalmente de pessoas físicas, contratando pessoas na área agrícola, a gente vai ver que tem variações que não são pequenas. Eu entendo o contrato sazonal. O que eu tenho dificuldade de entender é por que muitos postos de trabalho que não estão associadas às efemérides, a períodos sazonais, tem que ter características contratuais a tempo determinado. E eu vou dizer uma das coisas que mais nos choca quando a gente olha os dados da RAIS. O Bruno falou bastante do CAGED, eu vou falar do dado da RAIS, que eu acho ele igualmente importante. É que, por exemplo, no setor público, eu tenho, daqueles cerca de 10 milhões de empregados, 2,5 milhões que já são contratados por tempo determinado. Professor de toda a rede, principalmente da rede do ensino básico. Então, a gente fala que a escola não está ensinando e não fala que a contratação do professor, que antes era fixa, que permitia que ele estudasse, que permitia que ele trabalhasse para dar uma aula melhor,
com todas as dificuldades que o salário está lá colocado, hoje, além de não ter salário, ele não tem contratação fixa, ele é contratado de fevereiro a junho, de agosto a novembro. Imagina a animação que ele tem para pegar uma sala de aula. Mas não é só isso, nós estamos, o setor público brasileiro, notadamente os estados e os municípios, eles deveriam estar brigando por uma rediscussão do uso dos recursos. E, na verdade, o que eles estão fazendo é contratando funcionários, professores, médicos, enfermeiros, até a área de segurança em algumas cidades estão sendo contratadas por tempo determinado, o que tem uma característica muito fraca do ponto de vista do vínculo e enfraquece a contrapartida de responsabilidades. A gente espera que isso seja possível de ser transformado, porque essa transformação é muito importante. Queria falar um pouco também, já antes, para não andar muito nisso, eu acho que a gente precisa olhar cada ponto da reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista hoje tem um papel muito dificultador do associativismo sindical. E, com isso, as negociações individuais de salário talvez fiquem prejudicadas quando elas podiam ser negociações mais amplas e mais características do avanço tecnológico que as empresas estão fazendo. Eu acho que esse aspecto sempre é um aspecto polêmico, mas estando no Ministério do Trabalho eu não posso me furtar a mencionar que as convenções coletivas são, em muitos países, aspectos importantes, e quando elas não têm, o salário mínimo ajuda a fazer o patamar mínimo. Ajuda a diminuir as distâncias. E até agora, o que a gente está vendo com a economia crescendo é que tem menos gente que está ficando para trás e mais gente que está ficando do salário mínimo para frente. Acho que esse aspecto é importante e só isso já justificaria a gente ter uma política de valorização permanente do salário mínimo. O que é problema, e eu reconheço, é como nós temos o salário mínimo impactando todos os benefícios sociais, aposentadoria, seguro-desemprego, abono salarial. Isso causa problemas para as fontes de pagamento que precisam ser ajustadas. Isso eu reconheço, mas acho que a gente fez um bom caminho ajustando o crescimento real aos limites do arcabouço fiscal brasileiro. Eu acho que, com certeza, isso tende a ajudar a que a gente caminhe ajustado, ajudando a uma negociação, pelo menos com os patamares mínimos, porque a gente vê as pessoas com muita dificuldade. Queria falar dos desafios que a gente tem para frente, porque nós temos um envelhecimento da população, nós temos transformações nas demandas da população. A população não quer trabalhar 44 horas. Nós somos um dos últimos países que trabalham majoritariamente com 44 horas entre os empregados. Então, eu não tenho muita dúvida, quando a pessoa diz que não quer a CLT, ela não quer trabalhar 44 horas, ela não quer ter baixo salário, ela não quer ter uma administração e uma gestão que não reconhece a qualidade do trabalho dele, que não o apoia para que ele cresça, tá certo? Quando você está numa empresa com outras características, eu não vejo isso ser um objeto de reclamação. E, principalmente, quando a gente entrevista quem nos diz que é contra a CLT, o que eles nos afirmam? Que eles querem férias, que eles querem 13º, que eles querem trabalhar menos horas, que eles querem flexibilidade nas suas jornadas, que não é um tema dos mais simples para a gente tratar, mas eu espero que a gente, como sociedade, seja capaz de encontrar elementos melhores para garantir que isto seja possível. Eu ando muito preocupada porque as pessoas acham que tudo é recorde no Brasil. E eu queria lembrar algumas coisas bem importantes. Tudo é recorde, mas nós temos as maiores desigualdades, seja as desigualdades salariais, sejam as desigualdades entre pessoas, principalmente porque nós temos muitos preconceitos e nós temos visões muito antiquadas sobre quem pode ocupar cada tipo de posto de trabalho. As ações identitárias são importantes
para que a gente consiga que mais jovens estejam na escola e que os jovens que estejam na escola consigam atuar naquilo que se formaram. Eu não quero me estender muito mais, porque eu sei que é um tema importante, queria abrir isto, devolver a palavra para vocês, mas dizer que eu acho que é muito importante que a gente faça esses debates para que a gente olhe o conjunto do mercado de trabalho, não apenas pelo número grande e pelo número geral, mas pelas suas peculiaridades, que cada vez nos trazem mais detalhes. Muito obrigada. Obrigado, Paula. Obrigado a todos que estão com a gente aqui já um pouco mais de uma hora. Tivemos alguns problemas técnicos, vamos levando apesar disso, acho que conseguimos tocar. Bruno, você quer fazer algum comentário? Eu não sei se a gente tem questões do pessoal que está nos assistindo pelo chat. Acho que o Bruno está com problema técnico novamente. Está me ouvindo, Sampaio? Estamos ouvindo. A internet aqui está caindo bastante. A gente tem algumas perguntas aqui, que acho que algumas delas a gente conseguiu responder ao longo da apresentação, que foram surgindo, né? Mas, aqui basicamente, a Bichara Coaik Neto falou, e sobre aqueles apelidados desalentados, era um número expressivo de pessoas nessa condição. Esse é um número que vem caindo, né, também na pesquisa, porque é isso, o mercado de trabalho melhorando, essas pessoas elas têm um estímulo a mais, que elas antes, os desalentados são aqueles que desistiram de procurar emprego, voltaram a procurar. A Camila perguntou aqui se é isso, o elevado percentual de demissões voluntárias, o setor de serviços gira em torno de 35%, das demissões totais são a pedido do trabalhador. Essa interpretação é isso. Bruno irá passar pela questão do aumento dos programas sociais do governo com potencial impacto na saída de mercado, no mercado trabalhador de menor renda. A gente, ao longo dos 2, 3 anos, a gente fez diversas análises sobre taxa de participação aqui no mercado de trabalho. A gente identificou que aqueles cadastros irregulares no Bolsa Família ali de 2022, né, eles não foram recuperados 100%, podem ter afetado um pouco, mas como Hoje a internet está cruel. Bruno, eu não sei se você nos ouve, mas a gente não está te ouvindo há uns 30 segundos, pelo menos. Ah, meu Deus do céu. Felizmente, isso é bastante incomum nesses webinários, embora a gente saiba que estamos todos sujeitos a isso. Paula, você gostaria de fazer algum comentário adicional? Aliás, primeiro, antes de tudo, agradecer os seus comentários que fogem um pouco do padrão, né, de coisas que a gente ouve com grande frequência. Você lembra de pontos que a gente não pode esquecer no meio dessa discussão. Acho que o Bruno saiu, porque realmente, tecnicamente, ficou prejudicado. Então, Paula, te peço para fazer uns comentários finais aí, colocar ou repassar aquilo que você acha mais importante. Paula, está me ouvindo? O Bruno está voltando. Bruno, você está no silencioso. Eu deveria ter voltado, eu deveria ter ficado em casa, viu, Sampaio? Eu vim aqui para fazer a apresentação aqui na empresa, me deu um pouco mal. Mas tudo bem. A internet aqui tá um pouco intermitente. Mas, basicamente, a gente tem aí algumas perguntas que foram respondidas ao longo da apresentação. A gente teve algumas perguntas que foram feitas, que muitas delas foram respondidas em análises especiais da LCA no último ano. Então, quem for cliente da LCA tem acesso a LCA For Intelligence, vai ter acesso a esses estudos que a gente fez, principalmente taxa de participação, questão do envelhecimento da população.
Eu estou tentando pegar todas as perguntas aqui, foram bastante, fico feliz aqui que a gente teve diversas perguntas. A gente tem aqui, você tem essas informações principais de mercado de trabalho comparativamente aos nossos pares emergentes, a gente costuma acompanhar assim, né? O Brasil tem tido um desempenho relativamente bom acima, né, em relação aos seus pares nos últimos anos, pares emergentes. Que é mais? É possível estimar qual seria a taxa de participação do nosso mercado de trabalho hoje, caso não houvesse esse envelhecimento? A gente fez também alguns estudos relacionados a isso, algumas simulações, também tem acesso a esses estudos aqui, quem for cliente da RCA for Intelligence pode entrar em contato também conosco para poder solicitar. Deixa eu ver, o que mais? Gostaria de saber da Paula se ela não acredita que o crescimento real do salário não pressiona mais inflação e juros para combatê-la. Como equacionar a pressão nas despesas que a indexação do salário produz? Paula, nos ouve? Voltou aqui com Paula, você ouviu a questão que o Bruno trouxe do público? Acho que ela está com o áudio aberto, mas acho que ainda não reconectou aqui. Mas Paula, realmente é um desafio. Acho que não. Ela está com problemas técnicos. Com o microfone ligado. Há alguma atualização de projeção de população por região e estado da RCA que seja distinta do IBGE? A gente tenta utilizar os indicadores do IBGE como base para fazer nossas projeções, né? E a gente sabe que o IBGE ele dispõe de mais informações que a gente, e a gente tenta acompanhar essas tendências de curto prazo para ver se tem alguma discrepância com o que o IBGE vem divulgando, né? Que no caso, Antônio, é o que a gente tem visto aí, principalmente nessa questão de nascimentos, que pode afetar projeções de população mais para frente e exigir novas revisões do IBGE. Tá? O que mais? Eu acho que, deixa eu ver se a gente conseguiu. É difícil falar de mercado de trabalho em tão pouco tempo, né, Sampaio, né, Paula? A gente tem diversas questões, diversas nuances, né? Tudo que a Paula comentou também poderia ter trazido com dados enriquecidos do setor público, essa questão de temporários. A gente também faz acompanhamento aqui de trabalhadores não típicos dentro de formais. Deixa eu ver isso aqui. Ainda é possível identificar os empregos. Oi. Bruno, a Paula tem um compromisso a seguir, aliás, agradeço a quem pôde ficar mais com a gente, e eu já passei, ela não está conseguindo nos ouvir, mas por celular eu passei a pergunta para ela, então eu vou pedir para a gente ouvi-la, e ela responde e se despede, porque a gente vai precisar encerrar. Paula, por favor. Vocês me escutam? Olha só, queria agradecer a pergunta. Eu vou usar a mesma explicação que os nossos professores nos deram. O mercado de trabalho aquecido só cria problemas inflacionários se não houver previsibilidade de aumento da produção. Com as pessoas olhando os dados populacionais, olhando o impacto de renda, que hoje em dia é bastante mais previsível do que no passado. Se a gente tem informações sobre endividamento, e, aliás, hoje tem programas para ajudar a melhorar o endividamento dos trabalhadores e da maior parte da população. Então, a gente só tem impacto inflacionário se a gente não fizer uma boa previsão de produção. Quando a gente melhora a nossa capacidade de planejamento e aposta que a gente vai ter vendas aqui no Brasil, e isto é uma realidade que a gente está vendo, a gente não consegue pensar tanto assim que qualquer tipo de aquecimento vai gerar inflação. Eu acho que é por isso que eu insisto tanto, precisa olhar não só o número agregado, a gente precisa olhar as condições de vida da população e como essas condições de vida estão associadas à capacidade de consumo e de endividamento das pessoas. Se a gente olhar esses aspectos, me parece que nós ainda temos espaço para crescer sem gerar inflação.
A gente tem que estar sempre muito atento a esse aspecto, mas eu não acho que qualquer aquecimento do mercado gere processos deflacionários. Fosse assim, a gente estaria ignorando tudo o que está acontecendo na informalidade e nos salários da informalidade. Acho que a gente precisa mais detalhes sobre isso e não só trabalhar com os números agregados. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, agradecer a oportunidade de trabalhar esses temas com vocês e me despeço agradecendo mais uma vez. Nós é que agradecemos, um grande prazer. Bruno, quer fazer suas considerações finais e vamos wrap up, vamos encerrar. Estamos aqui avançando quase 20 minutos. Mais uma vez, pedir desculpa pelos problemas técnicos. Garanto que são incomuns, mas são sempre extremamente incômodos. Bruno, por favor. Não, Sampaio, é isso. A gente tentou trazer aqui em pouquíssimo tempo, como eu, Paulo, aqui, nossa visão de mercado de trabalho. Muitas delas convergem, né? Outras convergem também, mas de maneiras um pouco mais distintas. Peço desculpas de novo aí pela intermitência aqui da internet aqui do escritório, né? Que é uma coisa que tem feito cada vez menos, né? Que a gente dentro aqui da LCA for Intelligence, a gente tem essa possibilidade aí, né? De trabalhar remotamente. Mas é isso, eu agradeço aí a participação de todos, comentários, que a gente vai disponibilizar o evento depois em link do YouTube, para quem quiser, o evento está sendo gravado. E é isso, agradecer de novo aí Sampaio, Paula, que já nos deixou aqui, e a gente fica aí esperando aí uma próxima aí para a gente poder atualizar esse mercado de trabalho aí que está sendo bastante aí demandado aí pelos economistas, analistas, tema super importante, super em alta e vai continuar sendo aí tema aí de vetor de crescimento por bom tempo aí da economia brasileira. Muito obrigado, gente. Até uma próxima ocasião. Sempre um prazer. Até logo. Bom trabalho, bom dia para todos. Boa semana, pessoal. Até mais.